Boa tarde. Aqui estamos novamente em uma nova transmissão, uma nova mensagem de quem tem buscado estudos constantes e uma dedicação coerente de aplicabilidade da palavra do Senhor. Eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu prestígio me assistindo aqui nesta live e peço, inclusive, o seu like. E mais ainda, escrever, olha, gostei, até se não gostou também, porque isso é uma forma de ajuda que proporciona este grande canal de comunicação cibernética, o YouTube indicar, porque passa a ter relevância. Aí outras pessoas vão ter conhecimento da nossa mensagem. E essa nossa mensagem, ela é bem diferenciada. Neste domingo, era para mim até ter desenvolvido essa mensagem mais cedo, logo cedo, por volta de 11h30, talvez meio-dia, que é quando eu cheguei da Escola Bíblica Dominical, a EBD, da nossa congregação. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal, muito conhecida, que tem um propósito que busca sempre, como muitos pentecostais, muitas outras denominações. Como sempre a gente lembra que nenhuma placa de igreja, nenhum nome, nenhum tipo de religião, de congregação salva ninguém. Mas essas congregações, essas conjecturas reunidas, esses propósitos a serem manifestados, nos ajuda a compreender melhor as pregações, os estudos. Tudo isso nos conduz a melhor aperfeiçoamento e conhecimento. A partir do momento que nós possamos, com simplicidade, com humildade, nos dedicarmos à santa palavra do Senhor, obedecendo, estudando, glorificando, louvando e, mais que tudo, vivenciando os últimos tempos que nós estamos vivenciando neste mundo. Certo? Então, a gente coloca esses fundos musicais porque eles têm que corresponder ao projeto de comunicação. Eles ajudam muito, então às vezes há essas interrupções desses comerciais, mas faz parte. Então, amigos e amigas, muito agradeço, muito gosto, muito quero enaltecer o nome de Jesus, evidenciar a glória constante da sua passagem por este mundo. E mais que tudo, pelo resto da minha vida, eu quero, através da minha comunicação, através do meu conhecimento progressivo, da minha dedicação, quero sempre
agradecer e retribuir ao meu despertar na seara do Senhor. Como demorou um pouco a gente retornar, houve alguns motivos assim da gente não estar com tanta frequência gravando lives e tal. Em primeiro lugar, é o aspecto da jactância. Né? O que é jactância? A jactância é o aspecto de você não tocar trombeta para você mesmo, né? Não se vangloriar. Aqui não tem nenhuma pretensão de vanglória, jamais. A glória somente é do Senhor. A glória somente é de Deus. Certo? Então, a gente quer evitar isso, mas essas comunicações minhas, elas são comunicações de naturalidade. A gente pode até escorregar em alguma coisa aqui e ali, mas o essencial é que a gente transmita com naturalidade, sem cortina de fumaça, sem subterfúgio, que a gente seja objetivo. Então, eu acho que se eu ficar toda hora enviando, cansando as pessoas, alguns gostam constantemente sobre Jesus, eu, por exemplo, passo o dia inteiro, a vida inteira, não tem problema, mas eu tenho que compreender que o mundo é o mundo, composto por pessoas que têm N variantes, interpretação e gosto do que fazer e do que consumir em termos de internet. Então, eu quero atender alguns pedidos e agradecer, né? Agradeço demais aos irmãos, alguns que eu ia até falar alguns nomes, mas essas coisas da gente falar nome às vezes não é bom. E pode ser bom, mas as pessoas sabem, aqueles que pediram para mim, cadê as lives? Por que não mais? E a gente está retornando. Não sei quando vai ser a próxima, porque não há realmente, como eu estou dizendo, não há aquela sequência técnica, né? Então, essa de hoje, o destaque e o título dela é sobre a nossa EBD deste domingo maravilhoso. Dia radiante. Todos os dias são maravilhosos. Mesmo que seja chuvosos, seja dias chuvosos, seja dias que a gente olha assim e não vê aquele ânimo de a pessoa querer sair e tal, porque está às vezes até um pouco nublado, mas são dias abençoados do Senhor. Hoje, dia 30/6/2024, foi um dia, está sendo ainda, né? Nós estamos aí às 15 horas, basicamente, né? 15 horas. Estamos no dia 30 de junho de 2024, encerramento desse primeiro semestre. Amanhã já será o primeiro dia do segundo semestre, tudo passa muito rápido. Maranata, vem Jesus que está chegando o momento. Tudo tem se cumprido. Isso é uma questão também de fé, de conhecimento. Quem não conhecer também está tudo bem, ninguém é obrigado a concordar, mas quem conhece, quem acompanha, está aguardando. Pois bem, esta lição bíblica da EBD de hoje é a lição número 13. É a lição número 13. Todos sabem, quem é evangélico, quem participa de escolas dominicais, você sabe que a gente acompanha uma revista. E essa revista, ela tem os temas, tem as lições. Hoje, a lição de hoje foi a lição número 13, que tem como título A Glória. É por isso que eu pus esse fundo, a glória do Senhor, a glória de Deus. Só lhe deu glória. Depois eu vou explicar um pouco sobre só lhe deu glória.
no fundo, é uma expressão latina que quer dizer somente Deus a glória. Só Ele a glória. Mas o título dessa EBD de hoje foi A Gloriosa Ressurreição de Jesus, que teve como textuário o livro de João, capítulo 20, versículo 29. Eu vou ler aqui. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu vou repetir. Textual, viu? Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Ele interroga: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é o textuário áureo. A verdade prática significa, por isso que é verdade prática, é a realidade, a praticidade da verdade. Verdade prática. A gloriosa ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e da sua volta para nos levar ao céu. Isso é muito magnífico, isso é muito maravilhoso. E em seguida, houve toda uma exposição da diaconisa Zara, que é uma senhora de grande dedicação na nossa congregação, algo de Deus. Ela consegue transmitir. Para mim, ela consegue falar o que eu ainda não consigo falar e gosto de ouvir. São conhecimentos profundos, ela soube a didática, a forma prática, verdadeira, que ela exercita a palavra do Senhor, expõe a palavra de Deus, é algo muito fantástico. Parabéns, diaconisa Zara. A senhora consegue transmitir muito bem, conseguiu, em outras lições de EBDs anteriores, que a senhora é a nossa professora da classe adulta, tem a senhora e tem outros, todos eles de grande valor. E quando a senhora vai falar, eu acho bacana porque a senhora fala de uma forma bem prática, bem didática, bem objetiva, né? Então eu quero reproduzir aqui não as suas palavras, porque as suas palavras só a senhora, com muita classe, categoria e conhecimento, soube elaborar na lição de hoje, nessa lição 13. Mas antes disso, eu tinha falado que eu ia falar sobre o que é a Soli Deo Gloria. A Soli Deo Gloria é uma das expressões latinas que surgiu na nossa reforma protestante, acontecida no século XVI, exatamente no dia 31 de janeiro de 1517. Lá, dentre os itens que veio dessa reforma, tá escrito 5 solos, né? 5 solos, né? O termo sola na língua latina significa somente, somente. Então tem vários solos. Tem o solo escritura, que é a Bíblia, somente as escrituras. As escrituras, somente elas representam a palavra de Deus. É a nossa regra única, é a nossa bússola constante que nós nos dedicamos. Depois tem o sola fide. Fide significa fé. E essa expressão latina, soli fide, somente a fé. É porque somente a fé que nós temos é que nós conseguiremos, deveremos nos preservar para aperfeiçoar cada vez mais essa fé e através disso a gente ser salvo. Porque qual é o objetivo da vida? Não é salvar nossas vidas? Essa vida aqui na Terra é passageira, daqui a pouco vai acabar tudo. E o nosso objetivo é alcançar os galardões celestiais.
Então, através da nossa fé e a nossa obediência à palavra, a nossa dedicação, nós alcançaremos a salvação. Ah, mas o mundo não entende isso, mas é assim mesmo, desde o começo. Não foi suficiente tudo que Deus já fez para fazer a humanidade em geral se refletir, se autoanalisar e mudar. O grande segredo disso é renascer, é mudar, é abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha a fazer morada dentro de nós. E através disso a gente buscar o conhecimento e a conscientização. Porque daqui a pouco, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então é por isso que eu pus esse fundo. Essa música chama Somente a Glória. E ela não está cantada, é uma letra fantástica. Pois bem, mas aí só está a música mesmo, né? E eu tinha dito Soli Fide, que é somente a fé. Tem o Soli Gratia, somente a graça. Soli Christus, somente Cristo, Jesus Cristo. E finalmente a quinta variante das solas, dos solis del, tem o Soli del Glória, que é a glória total, o apogeu das solis. Soli é somente. Sola, diretamente, significa a saudação somente através daquela expressão. Pois bem, então, essa lição 13 da EBD, ela realmente trata sobre essa ressurreição de Jesus Cristo. Então ela enfatiza sobre a gloriosa ressurreição, que é o primeiro item, depois tem a paz seja convosco, o segundo item, e o terceiro item são os discípulos restaurados, e concluindo a aplicação pessoal dentro desse aprendizado. A gente esmiuçar a falar de toda a lição ficaria muito longo, né? Eu vou só ler, por exemplo, aqui a introdução que foi lido lá na EBD de manhã. Começa às 8h30, todo dia, quem quiser comparecer já é convidado. Bela Vista 1, Rua Belo Horizonte, número 140. Aliás, hoje à noite tem culto da família e a prioridade vai ser para o congresso infantil. As crianças vão dirigir o culto. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu quero parabenizar todas as irmãs que desenvolvem esse projeto. A EBD infantil, né? A EBDF, que agora está sendo posto em evidência. Tudo isso são missões. A nossa igreja ela é uma igreja de missões. Nós temos N missões. E daí por diante. Então, a introdução diz assim: a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, o fundamento do Evangelho e a prova definitiva da sua divindade. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós, né? Então, a gente vai adentrando nessa lição. Eu vou ler novamente, porque aqui já mostra, já cria a ideia de que a ressurreição é o crepúsculo, é o apogeu de todo um projeto que Deus teve para a humanidade. Desde o nascimento, desde as perseguições, tudo que existe de fundamentos do cristianismo, essas coisas de ismo, essas variantes, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, na verdade, é a doutrina de Cristo que nos redime, que nos traz aperfeiçoamento. E a gente estudando, a gente vai ver que desde os primeiros instantes da humanidade, Deus tem feito de tudo para
resgatar a humanidade, tirar a humanidade desse mundo que vive, que jaz eternamente no erro, no pecado. Isso tem uma série de razões. Então, repetindo, a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina. Quer dizer, é ali que dobra, é ali que a gente vê o diferencial. É o fundamento do Evangelho e a prova definitiva da sua divindade. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós. Então, como ele é vitorioso, aqui há uma sentença, uma afirmativa na nossa língua, no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa. A gente joga com as palavras, afirmando às vezes negando. Isso tem uma figura de linguagem, né? É um sijolismo. É uma metáfora também, né? Então, essa ressurreição é algo assim, você imagina, a gente se projetar nesse cenário imaginário que foi real, dentro de um acontecimento que foi fato absolutamente concreto. Domingo, de madrugada, logo cedinho, Maria Madalena, logo cedo, antes do dia clarear, bem de madrugada, Maria Madalena é destacada no primeiro relato da ressurreição de cada um dos 4 evangelhos. Mas só aqui no Evangelho de João ela aparece sozinha, como promotora, como iniciante de ter aquele cuidado, de ir visitar o túmulo, a tristeza que aquelas pessoas que acompanharam, as mulheres que sofreram, todos os discípulos que vivenciaram junto a Jesus, acompanharam ele, viveu, foi crucificado e em seguida foi sepultado e no domingo ressuscitou. Isso é algo de divino, é algo que só mesmo quem tem o coração transformado vai compreender o significado dessa ressurreição. Ainda tem um detalhe, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda pairou, ficou aqui na nossa atmosfera, no nosso mundo, durante 40 dias. Somente após esses 40 dias ele subiu ao Pai. Foi quando ele teve a assunção, ele foi aos céus. E de lá, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. De lá ele está preparando e em breve ele vem nos buscar. Muita gente acha isso muito estranho, esquisito, como pode, mas é assim, foi assim no judaísmo, foi assim desde o começo do mundo. Eu estava vendo hoje estava lendo, aliás hoje não, ontem de madrugada, quando eu estava lendo a palavra, eu fui ler o livro de Isaías. No livro de Isaías, se você puder, dê uma olhadinha. Isaías capítulo 53, ele inteiro. Naquela época, basicamente 700 anos antes de Jesus chegar, ele, Isaías, profetizou 100% aconteceu do jeito que ele falou. Ele vai ser perseguido desde o seu nascimento, ele vai nos lavar o sangue remido de Jesus, vai nos redimir, ele vai comprar através ele será o Cordeiro. Então, é uma coisa, se você lê uma vez, 2 vezes, cada vez que você lê, quando você repete, você compreende melhor ainda. Essa realidade que não tem como, não existe, é impossível. É impossível. Quando você analisa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar, aí você começa a estabelecer princípios de referências. O Velho Testamento com a lei mosaica, os profetas, toda aquela história antiga, e com o Novo Testamento,
essa união que faz a Bíblia Sagrada, uma coisa confirma a outra. É claro que tem algumas variantes, os momentos da civilização foram muito diferentes, né? Por exemplo, a irmã diaconisa Zara enfatizou que naquela época as mulheres não tinham valor de nada, eram objetos. Só os homens podiam falar, os homens podiam. Mas quem mais foi fiel a Jesus desde o seu sofrimento, através de uma mulher que ele veio a este mundo, foi gerado através do Espírito Santo, como todos sabemos desses projetos todos. Então, isso nos conduz a várias interpretações, mas tudo no fundo vai desaguar na mesma conclusão. Qual é essa conclusão? Essa conclusão é de que a glória é dele, e a glória ele não divide para ninguém, mas ele possibilita que a gente, se tornando filhos de Deus e buscando, perseverando, tendo fé em Jesus Cristo, e obedecer e seguir os seus preceitos, os seus mandamentos, a gente possa alcançar um pouquinho dessa glória. Existem correntes aqui na Terra que dizem, não, nós não valemos nada, a palavra diz, mas sim, diz. Comparando com o poder infinito, a grandeza de Deus, a gente não é nada. Mas Deus nos ama, Jesus nos ama, Jesus é o Deus, Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. As etapas que ele teve aqui, quando ele esteve aqui, ele se encarnou, ele foi o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se despojou dos seus poderes, ele mostrou tudo com simplicidade. Meus amigos e amigas, pessoas que agora continuam a me assistir, o amor de Deus é tão infinito, Jesus é tão perfeito, que as coisas que valem para a glória de Deus, que agradam ao Senhor, são as coisas simples. Não é o luxo. É claro que é bom ter conhecimento, é claro que é bom a gente estudar, mas o filósofo, o doutor da lei, essas pessoas, elas não são salvas por conhecer. Os fariseus conheciam, os escribas, todos eles, mas nem eles naquele tempo, nem nós hoje. Todos os grandes teólogos, todos os grandes intelectuais, os gurus, os grandes doutores, trazem mensagens, são importantes, nos ensinam, tanto os vivos quanto os mortos nos ensinaram. Mas a salvação, ela está no ato mais simples da fé em Jesus Cristo. O conhecimento é bom, porque o conhecimento te aperfeiçoa, para você não errar constantemente, não ficar no aspecto da lascívia, que é a tendência constante do erro, a tendência constante de auto-execrar-se. Não, eu quero gozar o mundo. Sim, Deus nos deu muitas coisas para que a gente possa usufruir, mas tem muitas coisas, 99% de tudo que Deus nos deu, essas coisas são deturpadas, elas são utilizadas pelo inimigo, nosso maior inimigo, que faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Todo mundo sabe que é o capetão, né? Que todo mundo sabe que é o grande, ainda grande. Ele será grande até quando for permitido. Frutos, mesmo ainda certo? Pequenas e novas. Então, enquanto for permitido, o diabo, o Satanás, o bicho velho, a alma perdida que foi expulsa, porque lá
ele como anjo de muita beleza, de muito conteúdo, se envaideceu, né? Quis, na verdade, derrotar Deus, mas Deus é impossível de ser derrotado, porque ele é Deus. Foi ele que criou tudo. É ele quem manda em tudo no universo. Então, meus amigos, eu digo para vocês que tudo que a gente é, tudo que a gente faz, está acompanhado, está direcionado, está submetido à graça do Senhor. Quando a gente tem a atitude do melhor, quando a gente tem a atitude de querer o bem, de fazer bem aos nossos semelhantes, de contribuir para a obra, para divulgar, desenvolver, praticar o I, tudo isso são valores agregados que nos fortifica, né? Que nos fortifica. Mas jamais teremos que praticar a jacância. O livro de Jeremias, outros também dizem, mas o livro de Jeremias, que foi um dos grandes profetas do passado também, ele já falava sobre isso. Jeremias, capítulo 9, você pode ler lá na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 23 a 24, ele fala, assim diz o Senhor. Você que é forte, você que é rico, você que é intelectual, você que tem tudo favorável, você tem o privilégio do conhecimento, nunca se envaideça. Não faça, não se autoglorie, né? Tenha simplicidade. Ah, sim, mas eu tenho que me satisfazer como? Com o conhecimento, eu gosto, eu quero, eu luto por isso. Aqui neste recado, nesta mensagem de Jeremias, é claro que isso fala também em outros livros, eu anotei, mas eu quis anotar aqui porque o Jeremias é quem mais nos conduz a dizer que nós temos que nos glorificar por saber e por conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí sim, nós temos que ter orgulho, nós temos que nos envaidecer. Olha, eu conheço a mensagem do Senhor. Olha, eu conheço o que é a vida eterna. Eu sei, aí eu me vanglorio por conhecer ao Senhor. E o Senhor é quem pratica. Ele pratica a misericórdia, ele pratica a justiça, o conhecimento. Então diz bem assim, né, nesta mensagem. E nessa sequência que eu separei aqui de informações dessa escola bíblica, teve eu não digo que foi uma conclusão, porque as conclusões são variadas, as conclusões são variadas. Eu até falo de forma bem natural, às vezes interfere aqui músicas e tal, mas é importante que você que me assiste aqui, você que está me vendo, saiba realmente, eu volto a repetir, nós queremos a perfeição, nós buscamos a perfeição, nós estudamos, nós nos dedicamos, mas nós temos que auto nos vigiar, porque a tendência da carne é lutar para os prazeres da carne, os prazeres do mundo, né? E esses prazeres do mundo, eles só podem e só serão vencidos com a nossa transformação. Existe uma palavra que ela é chave em tudo. Ela é muito chave. Essa palavra diz assim, arrependei-vos. Isso o Evangelho de João diz com muita ênfase. O arrependimento, existem algumas coisas nessas mensagens, no conhecimento, na palavra de Deus, que fala o arrependimento e as orações, a perseverança, a dedicação, esses fatores é quem vão viabilizar o nosso crescimento.
E isso não depende, não é coisa nossa, é graça, não é atributo nosso. É uma graça que Deus nos dá, de graça. Não pede para a gente pagar, paga X para você. Houve no passado, antes da reforma, existia a venda das indulgências, existia todo um sincretismo, que ainda hoje existe, mas de uma outra forma, e também até dentro das igrejas reformadas. É porque é assim mesmo, o mundo jaz no erro. E em qualquer instante, por mais que avance, sempre tem, dentre todos os segmentos, as distorções. Né? Tem as distorções. Agora, não por isso a gente vai desanimar, a gente vai deixar de... Hoje, apesar que o nosso título de imediato aqui é a exposição da lição 13, eu falei um pouquinho, mas não dá para falar tudo, mesmo porque o propósito não foi esmiuçar o detalhe da lição, foi apenas evidenciar e estimular você, a mim também, a cada vez mais praticar o Evangelho do Senhor, se dedicar aprendendo nas EBDs, Escolas Bíblicas Dominicais. Os cultos de orações, os cultos de família, de integração, são excelentes, são oportunidades também maravilhosas. Mas a gente, quando participa de uma EBD, quando você é matriculado, quando você é membro daquela congregação e passa a participar verdadeiramente, você descobre que você está fazendo o seu pós-graduado, você está fazendo um curso de conhecimento da palavra. E é esse conhecimento é quem vai nos libertar. Esse conhecimento nos proporciona a descoberta da verdade. João já disse, o apóstolo João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fantástico, muito bonito. Mas eu falei de algumas coisas que eu preparei e quero afirmar aqui para concluir mais outras conclusões interpretativas da palavra do Senhor. Não adianta só a gente também simplesmente pensar que, olha, eu fiz isso, eu fiz caridade, eu participei de missões. Jesus disse, muitos dirão, Senhor, eu te enalteci, Senhor, só tem um caminho, Jesus. Busque Jesus antes que ele chegue. Quando ele voltar, já vai ser tarde. Não vai dar para fazer naquela hora. Fazer o quê? Fazer o ato de autotransformação, de se tornar uma nova criatura, de você conseguir se arrepender dos seus erros, de você ter orgulho de ser filho de Deus. Antes disso, você era apenas criatura. E nós somos o único ser no universo que temos esse privilégio. Os demais têm lá os seus privilégios, a natureza, tudo que existe de beleza em todo o cosmos, em todo o universo infinito. Tudo isso são dádivas de Deus. Mas eu concluo aqui para dizer a você, meu amigo, minha amiga, pessoa que me vê agora, olha, sempre que você pensar, louvar, orar, buscar Deus, você começa a caminhar para alcançar a glória celestial, ter a vida eterna. O que adianta ter uma vidinha provisória aqui, 50, 60, 70, 80, 100, 110, tem gente que vai até a mais dias. No passado teve mais outras idades, hoje a média aí talvez de 90 anos. Não digo média, mas uma idade já, a pessoa chega, eu já estou alcançando os 70 e acho que ainda tem muito chão para a gente desenvolver, para a gente aprender, para a gente glorificar ao Senhor.
E quero concluir e dizer para você, Deus está conosco, nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Ele é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Somente. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta. E o caminho é estreito. Muitos são convocados, muitos são chamados, poucos conseguem. Mas para a gente participar desses poucos, eles são pouco em relação a bilhões de almas que existem na criação. Mas eles, na verdade, são muitos. E é muito simples para a gente chegar nisso, conquistar isso. Usufruir desses galardões, basta. Algumas coisinhas, princípios mínimos, arrependimento, fé, aprimorar a fé, agradar a Deus sob todos os sentidos, de fazer o bem, tirar rancor, tirar ódio, tirar raiva, tirar todos esses sentimentos que nos distanciam do Senhor. Muito obrigado, bom domingo, assim seja, glória a Deus.